capítulo 9. Só para lembrar aqueles que não têm acompanhado, é só você procurar lá no YouTube que você vai encontrar as pregações desde o início do Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 9, versículo 30 até o 32. Marcos 9, de 30 a 32. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do ministério de Jesus. Apesar de que o livro de Marcos tem 16 capítulos, mas a partir daqui nós vamos vendo o Senhor, ele já está caminhando para Jerusalém e ele está caminhando para a sua morte. Ele está caminhando para o final do seu ministério. Agora, Jesus caminha para Jerusalém com o objetivo de dar a vida e depois de reassumi-la. Mas um fato interessante que acontece é que Jesus agora começa a se afastar das multidões. Ele não quer mais saber de multidão. É um pouco diferente dos pregadores modernos, né? Que quanto mais multidão, melhor. Jesus não é assim. Jesus não quer saber de multidão, ele se afasta das multidões, ele começa a andar somente com os apóstolos, só com os discípulos, aqueles que estão bem próximo dele. E ele procura com isso, nesse isolamento junto aos apóstolos, longe dessas multidões, ele procura preparar esses apóstolos para o que ia acontecer e para aquilo que esses apóstolos precisariam fazer após a sua morte, ressurreição e ascensão. Nós temos que lembrar que os apóstolos, eles são os fundamentos, ou a doutrina dos apóstolos são os fundamentos da igreja. Os apóstolos são aqueles que estabeleceram tudo aquilo que a igreja veio sendo feita a partir de Atos, no início do capítulo de Atos. Eles é que implantaram, eles é que foram os anunciadores, eles que estabeleceram tudo que a igreja tinha que viver a partir de Cristo. O Senhor, ele está lidando com esses homens e esses apóstolos deveriam ser preparados para a implantação dessa igreja. O que iria acontecer e acontece em Atos, quando nós vamos ver Atos dos Apóstolos, ou que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque se refere à ação do Espírito sobre a vida desses homens, nessa implantação da igreja. Então, aqui nesse texto, nós encontramos, desde o início do capítulo 9, nós vamos encontrar, até antes um pouco, esse processo de transição entre Jesus com o ministério dado a todo o povo, aonde ele fez muitos milagres, ele fez muitos sinais, e Jesus anda sobre a água, Jesus cura, Jesus liberta possesso, Jesus fala na sinagoga, Jesus prega, e agora ele começa a estar mais em função dos apóstolos. Nós vimos aí o Monte da Transfiguração, aonde ele passa por aquele momento em que ele mostra a sua glória, pelo menos um pouco dela, vamos dizer, usar essa expressão, um pouco dela, aonde ele é transfigurado. E a partir daí, após ele descer do monte, tem aquele confronto com aquele jovem, aquele menino possesso, o texto anterior, e aí ele caminha para a Galileia e vai com os seus discípulos.
E, meus irmãos, vamos ver o que esse texto nos mostra, o que o texto nos ensina. Primeiro é que Jesus, aí no versículo 30, ele mostra de forma muito clara que a multidão é deixada de lado. Ele deixa a multidão de lado. Ele agora não está preocupado com pessoas que estão enfermas ou com pessoas possessas. Jesus passa a estar mais pessoalmente com seus discípulos. Ele diz isso aí no versículo 30, quando ele diz, não queria que ninguém soubesse aonde ele estava andando. Ele passa a andar de forma mais oculta, apenas com seus apóstolos. O 31, ele passa a falar de forma clara que ele seria entregue nas mãos dos homens. Ele diz de forma muito clara, quando ele diz, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Meus irmãos, só a título de lembrança, estes homens, esses apóstolos, eles aguardavam um Messias que iria libertar Israel do jugo do Império Romano, iria restaurar o reino de Davi. Então, quando Jesus fala que ele seria morto, que eles o matarão, quando ele fala que esses homens, esses religiosos, os próprios judeus iriam matá-lo, os discípulos dão um parafuso na cabeça. Mas por quê? O que está acontecendo? Nós lemos lá atrás que Pedro chega a repreender o Senhor, porque o Senhor falava isso. E aí eles se deparam com algo que eles precisavam de refletir, eles precisavam de pensar sobre isso. Ele diz que ele seria morto e ressuscitaria após o terceiro dia. Ele fala isso, eles vão me matar, eu vou morrer e vou ressuscitar. Meus irmãos, na cabeça desses homens, é algo assim completamente fora de lógica. Como é que alguém pode afirmar que vai dar a vida e ele próprio vai se ressuscitar? Que conversa é essa? Não existe isso nunca existiu. De uma pessoa se auto-ressuscitar. Isso é uma coisa de louco, vamos dizer assim. E esses discípulos, esses apóstolos, eles ficam numa situação tão complicada, que eles, no versículo 32, eles, contudo, não compreendiam isso, e temiam até interrogar, falaram, não vão nem conversar sobre isso. Isso é totalmente fora de lógica. Então, diante de tudo isso que Jesus falava, os apóstolos, nós nos deparamos aqui com algo que é muito sério. O silêncio diante de uma verdade não compreendida. Eles ficaram calados, porque eles não compreendiam o que ele falava. Não compreendiam. E às vezes a gente que está aqui fora do tempo deles, né? Nós estamos no nosso tempo, com tudo escrito, a gente fica pensando assim, mas esses homens, eles não acreditavam, eles eram isso, eram aquilo. Não, meus irmãos, eles estavam diante de uma fala, de algo completamente incompreensível. Não tinha como compreender um negócio desse. E eles se calam. O silêncio diante de uma verdade não aceita. A verdade estava sendo falada, mas eles não aceitavam essa verdade. E o que eles fazem? Se calam. Vou ficar calado diante de um negócio desse. Calado diante de uma insegurança que eles com certeza tiveram diante do desconhecido. O nosso rei, o nosso mestre, o nosso Messias vai morrer e vai ressuscitar. Mas como é que isso vai acontecer? Meus irmãos, eles acreditaram tão pouco nisso, que quando nós vamos chegar lá na frente na ressurreição de Jesus, os apóstolos foram lá para ver. O que Tomé disse? Se eu não pôr a mão, eu não acredito. Tomé estava aqui. Estava aqui quando Jesus falou.
Também estava aqui. Todos eles estavam aqui. E eles foram surpreendidos com a ressurreição. Então eles estavam totalmente inseguros diante de algo desconhecido. Eles estavam inseguros diante de uma notícia de que ficariam sem o seu líder. Eles ficariam sem o Messias. Eles ficariam sem aqueles que eles já estavam há 3 anos acompanhando. Vendo, dormindo junto, orando junto, comendo junto, vivendo junto. Nosso mestre está dizendo que vai morrer. Meus irmãos, esse é o texto. O que esse texto nos ensina sobre Deus? Esse texto nos ensina que Deus tem os seus propósitos e esses propósitos se cumprem. É isso que esse texto nos ensina. Uma das coisas sobre Deus. Deus tem os propósitos dele e esses propósitos vão se cumprir. Não importa o que você pensa, o que eu acho que deixou de achar. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Esse texto nos ensina que Deus tem os planos dele e que esses planos muitas vezes são além do nosso entendimento. Os planos de Deus são muitas vezes muito além daquilo que nós entendemos como razão, motivos que às vezes nós temos. Coisas que muitas vezes acontecem ao nosso redor que nós não entendemos. Esse texto nos ensina que os planos do Senhor vão além do nosso entendimento. Põe isso na sua cabeça. Os planos de Deus não são limitados por aquilo que nós conhecemos. Os planos de Deus não são limitados segundo a nossa vontade. Os planos de Deus não são limitados com nada. Deus é soberano nos seus planos. O nosso coração pode fazer plano. A Bíblia diz. Mas a resposta certa vem de onde? Do Senhor. Você pode fazer o plano que você quiser. Mas se não for plano de Deus, alguém pode fazer qualquer plano. Mas se não for plano de Deus, acabou. Então a segunda coisa que esse texto nos ensina é que os planos de Deus vão além do nosso entendimento. Por último, no terceiro lugar que esse texto nos ensina sobre Deus, é aquilo que nós já temos falado direto, porque Deus é soberano, Ele é Senhor e está acima dos nossos desejos. Ele é Senhor e soberano acima dos nossos desejos. O desejo dos apóstolos era que Jesus ficasse com eles. Interessante que no texto anterior, o desejo de Pedro, Tiago e João era até que não descesse do monte, Nós vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, para Elise e para Moisés. Ele esqueceu até dele. Eu acho que ele não esqueceu. Ele deve ter pensado, Senhor, nós vamos fazer uma tenda para Jesus e vamos ficar com Jesus na tenda dele. Ele deve ter pensado nisso, Eu vou ficar perto do mestre. Então vamos ver isso lá na frente depois. Então nós precisamos de ter essa visão de Deus aqui. Os propósitos do Senhor se cumprem. Não importa. Não importa o que você pensa, o que eu acho, os propósitos do Senhor se cumprem. Os planos do Senhor vão além do nosso entendimento. Os planos de Deus não significa que você vai entender todos os planos de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para essa igreja, você não entende. Os planos de Deus vão além do nosso entendimento. Quando Ele quer nos mostrar alguma coisa, louvado seja o nome dEle, mas você não pode confiar de que você vai entender os planos de Deus do seu jeito. A soberania do Senhor está acima dos nossos desejos. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, é o que Ele determina. É o que Ele determina. Agora, o que esse texto nos ensina sobre nós, os seres humanos? Primeiro, é que o texto mostra que mesmo os do Senhor não compreendem tudo que é revelado a eles. Eu gosto desse texto. Jesus fala de forma muito clara, ao ponto de Marcos registrar isso. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Tem alguma coisa mais clara que isso? Não.
Claríssimo. Eles entenderam? Não. Ou seja, mesmo os do Senhor não compreendem tudo que é revelado por Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de, às vezes, pensar nisso. Tem muita coisa revelada por Deus na sua palavra que nós não entendemos. Nós não compreendemos. E nós vamos passar a eternidade toda vendo e Deus se mostrando para nós, e não terminará isso. Porque Deus é infinito em todo o seu ser, na sua justiça, no seu amor, na sua bondade. Nós nunca conheceremos Deus na totalidade do que Ele é. Nunca. Porque nós somos criaturas. Então, mesmo aquele que serve o Senhor, que busca a palavra do Senhor, muitas vezes não compreende. Então, não são só os apóstolos que não compreenderam. Nós também não compreendemos. Quando as verdades de Deus são reveladas para nós. Mesmo do Senhor tem temor, tem medo, tem segurança. Mesmo aqueles que são do Senhor e que conhecem o Senhor conforme o Senhor é, conforme a sua palavra, tem medo. Eles ficaram inseguros. Eles não tiveram nem coragem de questionar. Falei, explica esse negócio aqui para nós não estamos entendendo nada. Meus irmãos, nós somos assim. Confia no Senhor. Mas, irmãos, é isso mesmo. A Bíblia diz, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, guarda, espera. Meus irmãos, sejamos honestos e sinceros. É difícil. É difícil. Não impossível, porque Deus não pediria nada impossível a nós. Mas é difícil. É difícil. Então, nós precisamos de entender que mesmo nós do Senhor, nós temos temor, nós temos insegurança, nós temos momentos que nós precisamos de buscar lá no profundo do nosso coração a palavra do Senhor e fechar o olho e seguir. Nem que seja de olho fechado, mas eu vou aqui. Por quê? Porque o medo, ele é natural em nós, naquilo que nós não conhecemos. É natural em nós. Nós temos isso na nossa vida. Nós temos medo de fazer a vontade de Deus, nós temos medo de muitas coisas. E aqueles que não são do Senhor são deixados à parte. Aqui tem um outro povo que não está aqui. Quem é esse povo que não está aqui? A multidão ficou para lá. Repare, tem um grupo aqui que nem perto para ouvir aquilo que os apóstolos não estavam entendendo, nem ali eles estavam. Jesus já os deixou para lá. Então nós temos um grupo que acompanha o Senhor, tem medo, está ali, está com insegurança, está com medo, mas está junto dele. E tem um grupo que ficou perdido para lá, ficou para lá, sumiu. O próprio Senhor os abandonou. Espero que você não seja do grupo da multidão. Espero que você seja o do grupo que estava com o Senhor. Então, esse texto nos ensina que aqueles que compreendem o Senhor, aqueles que o Senhor se revela a eles, essas pessoas às vezes não compreendem tudo. Nós que servimos ao Senhor, temos medo, temos temor, mas temos o Senhor conosco. Essa é a grande vantagem. Estamos junto do Senhor. Era o que acontecia com os apóstolos. Agora, o que fazer com o texto? Você lê 2 versículos desses, né? 3 versículos desses, são 3. Você lê e fica pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Para que isso serve na minha vida aqui, 2023, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse país que nós estamos vivendo? Para que isso serve para mim? Vamos lá, algumas coisas práticas que esse texto nos ensina. Primeiro, que o Senhor quer nos ensinar, então nós temos que querer aprender. É a primeira coisa. Porque Ele chama os discípulos e está ensinando a eles. A primeira coisa que você tem que aprender, o Senhor quer te ensinar. Deus quer te ensinar sobre Ele. Deus quer que você aprenda sobre Ele.
Deus quer que você busque a Ele, mas é necessário que você queira aprender. É necessário que você queira, você tenha ansiedade, ou desejo, anseie, tenha vontade, ou o nome que você queira dar, naquilo que vai te mover a aprender sobre Deus. O grande problema é que Deus se revela através da sua palavra e muita gente não quer aprender. Ele está conversando e ensinava aos seus discípulos. Então, o Senhor também quer nos ensinar e nós temos que desejar ou querer aprender. Segunda coisa que esse texto nos ensina: nunca saberemos tudo. Eles estavam ao lado de Jesus, ouviram o que Jesus falou e não sabiam do que ele estava falando. Nós nunca saberemos tudo. Por mais que você queira aprender, você vai sempre deparar com alguma coisa que você não sabe. Ou seja, a Bíblia ela é tão maravilhosa que todos os dias, se você quiser aprender uma coisa nova, você vai encontrar. Todos os dias. Basta você refletir um pouco num texto desse que você vai encontrar muita coisa. Sempre haverá ensinamentos que não entendemos na hora. Sempre. Tem coisas que você lê na Bíblia, aquilo cai assim na sua cabeça de uma vez só, puf. Tem coisas que você vai lendo, a gente ouve muito, né? Às vezes nós estamos na igreja e ouvimos muito assim, gente, eu nunca vi isso aqui. Já parou para ver isso? Eu nunca vi isso. É a primeira vez, quando alguém fala algo, ou você lá na sua casa, muitas vezes sentado lá, você pega a Bíblia, vai lendo um texto, lê, aí de repente um versículo, parece que vem uma luz assim, bate em cima dele, e você, puf! Gente, o que é isso? Eu nunca vi isso aqui. Você viu, você passou sobre o texto diversas vezes, você nunca foi iluminado por Deus para entender. Então, a terceiro ensinamento aqui, sempre haverá ensinamentos que nós não entendemos na hora e podemos entender depois. Sempre. Sempre. Você pode ler, estudar o quanto você quiser. O quarto, não tenha medo da dúvida nos ensinamentos de difícil compreensão. Eu vejo pessoas, às vezes, com muito medo da dúvida, acham que dúvida é falta de fé. Meus irmãos, dúvida que é falta de fé é você duvidar de Deus, duvidar da palavra, duvidar de Jesus. Eu tenho dúvida de que Deus é Deus, eu acho que Deus não existe, isso é dúvida pecaminosa. Ter dúvida por falta de entendimento, por falta de compreensão, é natural em qualquer um de nós. Vocês me veem aqui dando estudos. Essa semana mesmo eu estava lá em casa sentado e lendo um texto. Falei, meu Deus, eu preciso entender esse negócio. Até hoje eu não consigo compreender esse negócio direito. Eu prego, falo, porque nós temos aí os nossos símbolos de fé, nós temos as interpretações de pessoas que nós confiamos nelas, mas tem coisas que eu fico assim, meu Deus, eu ensino isso, mas entendo isso não. Não entendo. O senhor precisa de me esclarecer esse negócio. E eu acho que tem determinadas coisas, meus irmãos, que vou enganar vocês não, hein? Eu já desisti de entender. Não vou entender mais não. Porque até agora, a não ser que Deus pode fazer isso. Mas nós precisamos de entender que você não pode ter medo da dúvida. Você não pode duvidar de Deus. Você não pode duvidar da palavra de Deus. Mas a falta de compreensão é natural em nós. Nós estamos lidando com o eterno, nós estamos lidando com Deus, Criador dos céus e da terra. Então nós temos dúvidas. Eles tiveram dúvidas. E eles nem se atreveram. Olha lá, diz o texto, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Você ainda pode não compreender e falar assim, Jesus, eu não estou entendendo esse negócio. Eu podia arrumar alguém para me esclarecer, ou me dá uma luz aqui, não estou entendendo. Você ainda pode falar isso. Eles nem coragem de falar isso tiveram, eles não entenderam.
Mas outra coisa que esse texto nos ensina, insista no aprendizado. No momento certo, a compreensão virá. Insista, leia, busque, tente compreender que no momento certo virá. Por que eu digo no momento certo virá? Porque eles compreenderam depois. O que Jesus falou aqui, eles vieram compreender depois. O que Jesus falou, eles pregaram em Atos dos Apóstolos. Eles compreenderam. Não compreenderam antes, mas viram o fato ocorrido depois e compreenderam. E por último, o que esse texto nos ensina, é se o ensinamento é algo sobrenatural, creia que no Senhor diz. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande em acreditar piamente naquilo que nós não conseguimos controlar com a nossa mente, com as nossas mãos. Nós cantamos aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Nós não acreditamos muito nesse negócio, não. Nós não confiamos nisso. Então, naquilo que é sobrenatural, naquilo que o Senhor nos promete, nós temos que crer nisso. Nós vemos o texto de Romanos, capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós cantamos isso quantas e quantas vezes? Às vezes duvidamos. Às vezes duvidamos que o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Ficamos com sentimentos de culpa porque nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Assim como eles ficaram em dúvida, nós não acreditamos que Deus pode proporcionar todas as coisas, que Deus vai nos dar, que Deus garante. Por quê? Porque nós queremos fazer segundo a nossa própria vontade. Nós queremos fazer segundo os nossos planos, segundo os nossos planejamentos. E depois que as coisas acontecem, às vezes a gente olha para trás e pensa assim, como eu fui bobo, como eu fui boba, fiquei esquentando a minha cabeça com isso, com aquilo, que bobagem minha. Mas depois, né, de ter passado pela prova, pela provação, pela dor, e meus irmãos, creia no sobrenatural, creia que o Senhor pode, creia que o Senhor muda todas as coisas, creia, se Ele não mudar nada na sua vida, creia que Ele vai te dar uma vida eterna com Ele, para a glória do nome dEle. Aí, ser passageiro mesmo, então, aí alguém pode virar assim, é fácil para você, né, pastor, que já está com 65, está quase chegando com o pé lá no morro, do pé junto, é muito fácil para o senhor. Meus irmãos, mas eu andei também lá de trás, aí. Eu estou vindo lá de trás, aí. Vocês acham que eu nasci com 64? Nasci com 64. Eu caminhei. Então eu estou falando de coisas que eu vivi. E que sei que não adianta a gente ficar, a gente tem que crer no Senhor e pronto, acabou. E fim de papo. Vamos crer. Por quê? Por mais que você queira fazer, se tiver no plano dele vai dar certo, se não tiver, vai dar errado. Vai dar errado. Por isso que eu gosto de dizer muito, eu já disse muitas vezes para vocês, assim em particular. Se der certo, é Deus que fez, se der errado, a culpa é minha. Porque o errado procede de nós, o certo procede do Senhor. E eu quero concluir dizendo o seguinte, após tudo que os apóstolos viram milagres, libertações, cura, a beleza da transfiguração. Agora Jesus caminha com eles, sem a multidão, concentrando nos últimos instantes, nos últimos ensinamentos, preparando aqueles homens para dar continuidade ao seu ministério na implantação da igreja. Ele está falando pessoalmente com eles, essa igreja da nova aliança, momentos difíceis que eles iriam viver. Ele vai falar com Pedro, que está aqui. Pedro, você me ama, Pedro?
Ele vai falar: vão matar vocês. Meus irmãos, é assim também com a nossa vida. É assim com a gente. Se você quer servir ao Senhor, você tem que entender isso. Você tem que abrir mão da sua própria vida. Você tem que abrir mão, às vezes, de coisas que você gosta, às vezes de círculos de amizade com pessoas que não querem servir ao Senhor. Por isso ele diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, entenda que você foi chamado para caminhar com o Senhor. A promessa, mesmo que ela não seja entendida por nós, é ressurreição. Morte para esse mundo e ressurreição para a vida eterna. A promessa é: ande com o Senhor, que você ressuscitará para a vida, não ressuscita para a morte. O exemplo ele deu. Ele morreu por causa do nosso pecado. Ele morreu por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele ressuscitou para garantir a nossa vitória. Ah, está difícil, mas vai passar. Está difícil, vai passar. É igual tempestade. Na hora vem aquela nuvem escura, você fica apavorado, mas vai passar. Ela vai acabar. Não tem chuva eternamente. Vai passar. Ah, mas está na bonança. Prepare que vem a tempestade. A tempestade está vindo. Então, eu quero dizer para vocês nessa noite que é uma verdade dolorosa o que esses apóstolos ouviram, mas é uma verdade maravilhosa. É doído perder o mestre, mas é maravilhoso saber que ele nos garante a nossa ressurreição. Ele garante para aqueles que andam com ele vida eterna, prazer, alegria, paz. Um lugar onde não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Um lugar onde não haverá morte, um lugar onde não haverá dor. Porque estaremos com ele para sempre na glória. Medo? Temos. Insegurança? Temos. Não sabemos de muita coisa? Não sabemos. Mas cremos, confiamos que somos escolhidos para a glória do nome dele. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Antes nós vamos cantar um cântico.